Olá, ouvintes da Zona Norte FM 87.9. Está começando mais uma edição do programa Falha Nossa. No programa de hoje estaremos entrevistando Suênia Maria, uma vítima da violência doméstica. Olá, boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando de São Gonçalo do Amarante. Aí um alô também para o bairro Jardins e todos aqui de Igapó. Uma boa noite, Carlos Amorim, de volta ao nosso programa. Boa noite, Hortêncio. Boa noite, Suênia. Bem-vindo ao nosso programa. Bem-vindo a todos que estão nos ouvindo. Tema hoje muito importante. Um tema de vital importância para o crescimento da sociedade brasileira, que a gente fala sobre a violência contra a mulher. Boa noite, Suênia. Boa noite a todos. Já quero agradecer o convite pelo Hortêncio aqui. E tô aqui para representar todas as mulheres e essa causa, viu? Suênia, lá vai a primeira pergunta. Primeira pergunta é o seguinte: a violência doméstica, ela está incluída em todo o âmbito familiar, domiciliar, não é isso? Isso. Mas, primeiramente, em seu caso específico, quanto tempo você demorou para identificar as primeiras causas, os primeiros sinais da violência doméstica? Os sinais foram dados desde o início, porém, o meu agressor, ele era muito intenso. Então, quando ele percebia que eu já estava notando, quando ele percebia que estava perdendo o controle da situação, ele voltava a ser aquela pessoa de início, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito calma, e isso vai manipulando o cenário e, consequentemente, ele tinha o controle nas mãos, porque era uma oscilação do bom e ruim. Então, era um relacionamento abusivo. Esse relacionamento durou quanto tempo? 5 meses. Foi pouquíssimo tempo. Então, se uma pessoa já de início demonstrou tais comportamentos, geraria um indício aonde chegou, que daqui a pouco você vai contar detalhes desse fato. Você conheceu ele por acaso? Foi uma referência? Não. Não conheci ele por acaso. Ele já me conhecia através de uma familiar minha. Ele soube, né, de minha existência e se interessou. Então, ele, dali em diante, começou a investir, né, até realmente acontecer um encontro que ele mesmo ocasionou. Mas desde o início ele demonstrou violência ou não? Não, jamais. No início foi a conquista, o namoro, no início era sedução, a melhor pessoa do mundo. Um cara incrível, calmo, prestativo. Uma pessoa assim incrível. Você chegou a conhecer a família dele? Conheci. E nada demonstrava que podia se tornar. Não. É incrível. É sempre a mesma história, né? Infelizmente. Uma coisa que você tocou no assunto aí é em relação a ser calmo e prestativo. Muitas pessoas acabam se enganando, não só apenas nesse tipo de relacionamento conjugal entre casais, que a pessoa calma, ele passa aqueles aspecto de uma melhor pessoa do mundo, melhor personalidade. Sim. Né? Mas a gente se acaba decepcionando, não só no caso você, vítima, a mulher, como também em outras, né? Em outros casos de relacionamento, num trabalho, pessoas muito calmas, tranquilas, e acaba surpreendendo. Já houve vários casos nesse mesmo sentido que você está falando, Hortêncio, de pessoas que no trabalho demonstram um comportamento e em casa demonstra outro. Muitas vezes também causada pelo alcoolismo. Então o alcoolismo desencadeia muita violência doméstica. A maioria dos casos que nós temos relatado é sobre esse caso de alcoolismo. Então muitas vezes um dos sinais importantes que a mulher deve reconhecer é isso. Ele tem algum envolvimento, bebidas ou outros tipos de drogas? Como eu estou seguindo em processo judicial, eu não posso falar muito sobre o indivíduo, né? Eu posso falar o que aconteceu no relacionamento. Certo. Aí,
Profissão, pode falar assim, tipo, qual profissão seria o exercício? Ele era da área... Ele era um educador físico. Certo. Educador físico. Sim. Suênia, me diga uma coisa. A violência, ela não é só física, né? Geralmente é a mais relatada, que chama mais atenção, mas também existe a violência sexual, existe a violência psicológica. E sim. E muitas vezes ocorre também um abuso pela questão financeira. Hoje nem tanto, mas antigamente existia muito a dependência da mulher financeiramente do marido. Muitas vezes ela aceitava, às vezes, a agressão por causa da questão financeira, por causa dos filhos, do abandono dos filhos, ela tinha medo. Houve algum caso desse assim, de dependência financeira ou agressão para você patrimonial? Mas quanto tempo você demorou? Porque ele agiu com esses impulsos aí, de certa forma, mas como você falou nisso, ele conseguia contornar, ludibriar, tornava-se novamente uma pessoa bondosa e fez você prorrogar até o 5º mês de relacionamento. É bom a gente falar sobre a Lei Maria da Penha, porque ontem ela completou 19 anos. 19 anos. E 2006. Isso é uma vitória, né, para todas as mulheres, mas essa luta não é só das mulheres, mas também dos homens, porque a gente não vai vencer essa batalha sozinha, só de mulheres. A gente precisa dos homens também. Então é muito importante que os homens participem desses debates, que eles participem também das palestras, que também vistam a camisa, vistam a causa, né? Então a gente precisa dos homens ao nosso favor. E a Lei Maria da Penha, ela classificou 5 tipos de violência, que é a psicológica, a física, a sexual, a patrimonial e a moral. Eu sofri muito a psicológica. O meu agressor, ele tinha uns traços de narcisismo, que é um transtorno. Então, assim, de início, ele já conseguiu entrar na minha mente e me fez de refém. Então, eu vivia uma prisão mental nesse relacionamento. E por isso que acontecia esse ciclo de melhora e piora. Esse ciclo de melhora e piora, na psicologia, eles consideram como um vício. Fica esse ciclo, né? No caso, um vício. E esse ciclo só foi quebrado quando eu denunciei. Qualquer ciclo de violência, ele só é quebrado quando a mulher se prontifica a pedir uma medida protetiva. Ela solicita essa medida protetiva. Por isso que o ciclo foi quebrado e por isso que eu não fui mais incomodada. A partir da Constituição de 88, as mulheres já ganharam vários direitos. Com essa Lei Maria da Penha, então ela se consolidou com esse termo da violência. Mas ainda é pouco perante os casos que a gente vê. Só essa semana nós tivemos 2 casos. Um aqui em Natal e outro agora antes de ontem em Brasília. Do mesmo modo, o agressor, o homem, agrediu a sua companheira dentro de um elevador. Desferindo socos, cotoveladas. A da semana passada, a jovem está internada até hoje. A de antes de ontem, ela também está internada. Ela não denunciou. Aí a mãe, quando viu o estado que ela se encontrava, com as lesões no rosto, foi a mãe que denunciou. Aí se descobriu, ela foi e contou que já tinha sofrido outras vezes, mas nunca tinha denunciado. Você tocou nesse assunto antes de responder aqui a pergunta no chat. Do caso aqui mais evidente em Natal é o seguinte: não sei como aquela moça conseguiu sobreviver, porque o cara é muito grande. Os policiais mesmo disseram que tentou algemar ele para trás. Ele é tão forte que as mãos não conseguiam fechar para se algemar para trás. E outra coisa interessante, ela podia ter sofrido uma concussão. Você vê lutadores profissionais, peso pesado, na hora que um lutador nocauteia o outro, de imediato, questão de fração de 1, 2 segundos, o árbitro tem que interferir, porque na hora que ele cair e ele continuar socando ali, pode dar um traumatismo craniano ou traumas irreversíveis para aquele outro lutador. E
ele, como é um peso pesado, ele é o cara do basquete, ele é muito alto, deve ter de 1,90 m passando, né? Acima de 100 quilos de músculo. Então a pancada que ele bateu ali é uma marretada, né? Literalmente é uma tentativa de assassinato. Até se fosse Pode ser enquadrado como tentativa forte, de assassinato. Sim. Se fosse num homem forte ali, teria feito do mesmo jeito e até pior, dependendo da resistência dessa pessoa, né? Respondendo aqui, aliás, fazendo a pergunta de Renivânia Oliveira. Boa noite, Vânia. Um abração aí pra você e toda a equipe da UBS Pedra no Sino. Vânia tá perguntando quais são os primeiros sinais assim que você percebeu e alertaria as mulheres do Rio Grande do Norte e as mulheres de todo o Brasil. O controle obsessivo, né? O controle extremo que o meu agressor tinha, principalmente com o celular, o isolamento. Passei a me afastar de amigos, de amigas, de família também. A pessoa conseguiu me afastar da minha família. É a mesma história, sabia? E... É a clássica dominação. Ele quer ter todo o controle sobre a pessoa. O sentimento de posse, né? E o controle extremo. Então, eu deixei de ir pra academia por causa dele, porque eu tinha que ir pra academia com ele. Demonstrava ciúmes, disfarçado de cuidado. Sempre o ciúme, né? Eu costumo dizer que o ciúme é até bíblico, mas o ciúme do zelo. O que é o ciúme do zelo? Se eu me relaciono com alguém e essa pessoa trabalha até as 20h30 da noite, então deu 21, se eu sei que essa pessoa demora 10, 15 minutos para chegar em casa, e nesse dia passou de 40, 50, 1 hora, aí cabe a mim ou a outra pessoa entrar em contato, porque isso daí é um cuidado. E nesse caso aí, eu acredito que existe também no caso de homens, né? Essa questão. Mas só que o homem tem aquele conceito de posse, de sociedade. Eu não me atinjo. Mulher ciumenta. Isso, mas pode desencadear também no homem outros fatores, você acredita? Eu acredito que um homem violento sempre vai ser um homem violento. Então eles já seguem um padrão, né? Eu não acredito que o ciúmes, na verdade, está denunciando alguma coisa errada no relacionamento. Uma insegurança. Possa ser que o parceiro não faça nada de errado, né? A companheira não faça nada de errado. Talvez seja uma insegurança de quem está sentindo o ciúmes. E tem um ditado que diz, geralmente quem acusa quer disfarçar, né? Quer obter a sua parte. Sim. Né? A gente tá falando muito em companheiro, mas eu sei de um caso que era um simples namorado. Ele tinha eu não sei como é que chama, acho que é um site espião. Ele tinha um controle do telefone da namorada e do notebook da namorada. Faziam faculdade de direito juntos. Um rapaz educado, ela jamais suspeitava do que estava acontecendo com ela. Ela só descobriu porque o notebook dela deu problema, e ela levou para o conserto e o técnico que estava fazendo o conserto foi que descobriu. Eu tive o meu WhatsApp clonado por ele. Uma posse, né? E eu só descobri porque eu vi um print de uma conversa minha com a prima no celular dele. E eu achei estranho. Mas eu não tirei print dessa conversa. E uma conversa totalmente aleatória. E quando eu questionei a ele, ele confessou que sim, tinha clonado o meu WhatsApp. E o motivo era porque não confiava em mim. A pessoa sabia exatamente os meus passos, com quem eu falava, e ainda disse que não confiava em mim. E aí, um crime civil, né? A clonagem. Então, esse foi, acho que foi um dos primeiros crimes que ele cometeu contra mim. Civil, como assim você fala? Está no Código Civil. Não, Código Penal. Código Penal também. Código Penal, invasão de dispositivo processual eletrônico. penal. É a famosa lei Carolina Dickmann. Invasão de dispositivo informático.
eu não leio mais o artigo. Aí falhou a memória. É só se pesquisar. Antes da próxima pergunta, quero mandar também um alô aqui para Ed Carlos Silva, parabenizando o programa. Assuntos muito interessantes, temas relevantes que estão em evidência. E Rafaela Pamela, boa noite aí, Rafaela, tudo show? Como é que você conseguiu sair dessa relação abusiva? Quem, o que e quem é sua rede de apoio? Sim. Como você conseguiu sair e quem está sendo a sua rede de apoio? Obrigado pela pergunta, Rafaela. Obrigada, Rafaela. Como eu consegui quebrar o ciclo? Eu já estava saturada mentalmente, não estava feliz naquele relacionamento, estava triste, depressiva, baixa autoestima, não queria nem teve momentos que eu não quis nem sair de casa, mesmo com ele. E aí eu busquei ajuda psicológica. Eu só quero deixar claro que eu sempre fiz terapia por outras questões, né? Terapia, no caso, a saúde mental, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental. A gente sempre fica menosprezando a nossa saúde mental. E é devido à falta de cuidado com a saúde mental que muitas mulheres passam pelo que eu passei. A minha psicóloga, quando acho que eu estava no 3º mês de namoro, ela me alertou que eu estava em uma relação abusiva. Ela percebeu? Ela alertou. Diante do que eu contei pra ela, não estou lembrado o que foi na época, mas só pelo controle, aquela obsessão, ela já percebeu que era uma relação abusiva. E ela disse: Sônia, daí em diante é só coisa ruim que vai acontecer. Certo? Ele não vai regredir, ele vai progredir nos abusos, na violência. E naquele momento eu achei que ela tinha exagerado. Eu até falei pra ela isso hoje. Eu disse: naquele momento eu achei que você exagerou. Porque ela disse: Sônia, vamos em uma delegacia denunciar. Você está sofrendo violência psicológica. Você está perdendo a sua sanidade mental. Você está se afastando da sua família. Você não quer ir para a igreja, você não quer ir para a academia. Isso não é normal. Veja como você estava antes desse relacionamento e como você está agora. Então, assim, ela me alertou. E naquele momento eu achei que ela estava sendo exagerada, porque ela disse: vamos à delegacia denunciar, pedir uma medida protetiva, porque ele não vai deixar você em paz. E eu até deixei de fazer terapia depois disso. Deixei de fazer a terapia por um tempo, acredito que uns 2 meses. E aí depois eu voltei para a terapia, falando para ela o horror que eu tinha passado, o que tinha acontecido. E ela disse: eu avisei a você, quebre o ciclo. Então foi através da psicoterapia que eu consegui fazer essa minha rede de apoio. Comecei a falar para a minha família o que eu estava passando, comecei a falar para umas amigas, e a minha psicóloga, ela conseguiu me ajudar bastante nesses momentos difíceis, principalmente quando o meu agressor ele descumpriu medida protetiva. Ela foi a pessoa que me ajudou nesses momentos de pânico que eu vivi. Então, a psicoterapia é muito importante para que a mulher consiga quebrar esse ciclo, porque ela está presa mentalmente. Eles conseguem prender a mulher em uma gaiola mental. E a mulher só consegue quebrar o ciclo quando ela se sente segura, quando ela se sente apoiada. E no início a mulher também tem muita vergonha, né? Exato. De denunciar o relacionamento. Medo, às vezes com medo do marido ser preso ou sofrer alguma medida e tem filho envolvido no relacionamento. Então tudo isso complica ainda mais a situação da mulher. Apegada às migalhas emocionais que um dia teve, porque esse agressor, a gente tem que lembrar que um dia ele foi bom. Então a mulher se apega a isso, a mulher é emocional, então... Suída Santos, Suída Santos. Meu Deus do céu, sim. Fale mesmo, né? Tá mandando falar mesmo. Boa noite aí, Aleph Silva. Com certeza, vou ler aqui a pergunta de Aleph. Com certeza a vítima sofre pressão e ameaça constante. Como ela contornou a situação? Então, Aleph, eu creio que ela respondeu já essa pergunta anterior. Foi bem semelhante à pergunta de Rafaela Pamela, ok?
Aí assim, agora a pergunta é do estúdio. Você sofreu violência psicológica e física ou só a psicológica? Psicológica, física, moral. Psicológica, física e moral. Patrimonial, não? Não. Essa pessoa não teve controle financeiro sobre mim. Porque há casos também onde a pessoa se apodera de bens, de contas, da pessoa vende imóveis, comete financiamento, compra de aparelhos celulares, roupas, e deixa a pessoa bem endividada. Sim, houve quando você falou agora, eu lembrei que sim, houve a patrimonial, porque ele chegou a destruir um objeto que era meu, que eu comprei. Em um momento de raiva, ele adentrou em meu quarto e ele quebrou um objeto que era do meu quarto, né, que eu comprei. Então, existe essa também, a destruição de objetos. É porque ele sabia que você gostava do objeto. Isso é um modo de lhe agredir. Também não foi assim. Foi realmente num momento de fúria dele, né, que ele acabou esbarrando ou batendo, não lembro agora, mas existe isso também. Os socos na parede que ficou as marcas. Então... batia forte, o cara é forte mesmo, né? Com a marca na parede, né? É bem forte o camarada, né? Aí... descontrolado. Mentalmente, né? Aí assim, com essas terapias que você tá fazendo, hoje já tá com quanto tempo que você iniciou a terapia e se libertou? Conseguiu se libertar dele? Já faz alguns meses. Uns meses, né? Vamos lá. Depois disso, creio que você já esteja bem melhor. Com certeza. Muito melhor, Eu creio que você vai encontrar alguém ainda. Você é uma pessoa muito jovem. Diga a idade se quiser, fica a critério seu, tá certo? 26 anos. Dá pra arrumar, sim, com certeza. Uma pessoa à altura, que você mereça ele e ele te mereça também. Entendeu? Mas eu creio que tão cedo, assim, questão de tempo, não só seletiva, como observar todo o conjunto de situações. Familiar. Essa questão familiar não é preconceito, é estrutural. Sim. E ela é progressiva. Existe um ditado que diz: se você vem do desmantelo, você não vai construir, vai edificar a sua vida. Você busca uma pessoa, uma moça, de uma família totalmente desestruturada, onde todo mundo se separa por nada, vive de qualquer forma. Da mesma forma, vai ser essa moça na hora de buscar um rapaz, um homem, seja independente da idade, do critério, isso não valoriza, né? Tem que se pensar muito, todo o âmbito, até chegar a você conseguir se estruturar. Uma coisa que eu acho muito interessante hoje no relacionamento, que se ainda há relacionamento, né, o aceleramento. Você conhece hoje, amanhã dorme na casa. Isso tanto faz o homem como a mulher. Tá dormindo, mora 2 anos, 3 anos dentro e diz: meu namorado. Então eu acho uma coisa totalmente imparcial, inviável. Um namorado é a pessoa ir visitar o outro, o homem ou a moça, o rapaz vai visitar um ao outro, e é isso. Sim. Passear, mas morar dentro, dizer meu namorado, morando há 2, 3 anos dentro do domicílio. Hortêncio, hoje o imediatismo está em tudo. É nas mensagens de celular, nas notícias. Então tudo isso está afetando o ser humano. Muitos casos de pessoas que terminam o relacionamento, você pode perceber que muitas delas, com pouco tempo, já foi morar junto, às vezes não se conheciam direito, não conhecia a família do companheiro ou da companheira. Tudo isso influencia no relacionamento. Isso. A gente tem hoje a impressão que o tempo passa rápido. Poxa, a pandemia foi em 2020, 2019, 2020. Nós já estamos em 2025, foi rápido. Não foi rápido. O tempo passou do mesmo jeito. Mas é a progressão que vai acontecendo que dá essa impressão que o tempo passa mais rápido. Mas não, o tempo passa normalmente. Você é uma pessoa religiosa, creio que de família também estruturada, e você encontra apoio também dentro da igreja, dentro da sua denominação religiosa? Total. Isso é muito importante. Sobre quebrar o ciclo, né? Que eu acho que isso gera muita dúvida, principalmente nas mulheres que estão sofrendo violência doméstica.
como você diz, né? Muitas mulheres não divulgam logo porque sentem vergonha, medo, né? Eu acho que o medo é o principal, mas a vergonha, o medo também de ser julgada, porque a sociedade adora julgar. E uma mulher que está passando por violência doméstica, a última coisa que ela deveria ouvir são julgamentos e questionamentos. O porquê que ela passou aquilo, o porquê que ele fez aquilo com ela, né? As pessoas sempre buscam um motivo para justificar a gravidade do agressor. Como se a vítima fosse causadora. Isso, exato, né? Então, eu tive esse medo, eu tive esse receio do julgamento. Eu achei também que eu conseguiria sair dessa situação sozinha. Achei que eu seria o suficiente. E eu percebi que não, que eu precisava de ajuda, que sozinha eu não conseguiria. Então, por isso que eu busquei a terapia com a minha psicóloga. Eu vou até deixar o arroba dela aqui, é doutora Mítia Montenegro. É uma mulher especialista, ela tem 10 anos de carreira, cuida de mulheres que sofreram agressões em seus lares, tanto pelos seus cônjuges quanto pelos seus familiares. Então, eu quero deixar meu muito obrigada à doutora Mítia, certo? Foi ela que conseguiu me salvar. Deus me deu a oportunidade de viver novamente e a doutora Mítia Montenegro, ela conseguiu me resgatar daquela prisão mental e juntas quebramos o ciclo da violência. Então, muito obrigada, doutora. A senhora, para mim, é como uma mãe. Maravilha, parabéns, doutora. Parabéns, já sinta-se convidada a dar uma entrevista aqui no programa da Zona Norte FM e o programa Falha Nossa. Continua, Suênia. Essa violência, ela não vem de hoje. O que acontece é que a sociedade brasileira ainda é muito patriarcal. Quer dizer, o homem é que era o centro, que dominava, a mulher era vista como reprodutora, que a mulher não era para trabalhar, era para ficar em casa cuidando dos filhos. Hoje essa mentalidade mudou, graças a Deus. Mas ainda tem um caminho muito longo para percorrer. Sim. Pra você ter uma ideia, a nossa Constituição foi de 88, já teve mudanças. Mas a lei que descriminalizou uma lei que dizia que em 2005, que dizia que o adultério era crime, muitas vezes os homens se escondiam por trás dessa lei para justificar a violência. E muitas vezes até o homicídio da companheira, justificando legítima defesa da honra. Isso em 2005, há 20 anos atrás. Uma coisa muito recente. Muito recente, quer dizer, ainda tem muita coisa para mudar, entendeu? Infelizmente, né, a cada 4 minutos no Brasil uma mulher agredida. Então, no ano passado, né, o ano de 2024, foram simplesmente mais de 1.400 feminicídios registrados. Assim, fora os que não foram registrados, né? Então, é uma realidade triste, apesar dessa lei incrível, que a lei funciona. Eu tô aqui hoje graças à lei. A lei me ofertou novamente o direito à liberdade. Eu ando com um bip, que esse aqui é o botão do pânico, certo? Ou seja, a lei funciona. O meu agressor, ele utiliza a tornozeleira eletrônica. Então, assim, o patrulhamento Maria da Penha é excelente, funciona e a lei funciona, né? Eu acho que a gente tem que pontuar isso, porque é daí que o processo judicial vai ser feito, que o juiz vai ter noção do que essa mulher está passando. Porque enquanto a mulher não for denunciar, o juiz não vai ter noção, a lei não será benéfica para ela. A lei existe, mas ela não vai ser utilizada nos casos das mulheres que se omitem. Infelizmente, ainda se omite. Por isso que a mulher ela tem que construir a sua rede de apoio. Uma amiga, um familiar, um profissional na área da saúde mental. A religião, como você citou. A religião, né? Eu, graças a Deus, fui resguardada em todas as minhas áreas. Então, meu muito obrigada a todo mundo que me apoiou e que ainda apoia. Rafaela, novamente parabenizando o programa, a entrevistada, por ter coragem de
não só está denunciando, como expondo e mostrando às mulheres que elas devem se portar e se encorajar a Sim. denunciar. Sim. Suirda Santos também parabenizando o programa. Ed Carlos novamente, parabéns para a entrevistada em ter a coragem de divulgar seu problema. Isso ajuda a outras mulheres a ter coragem também de expor o trauma. Isso. Obrigado aí, Ed Carlos. Obrigada a todo mundo. O único motivo de eu estar aqui é justamente esse, né? Fazer com que outras mulheres vejam o meu exemplo e consigam quebrar o ciclo. Eu fui vítima, eu não sou mais vítima. Eu fui vítima porque eu quebrei o ciclo. Então você, mulher que é vítima de violência doméstica, quebre o ciclo, denuncie, não tenha medo. E se você tiver medo, vá com medo. Você vai conseguir, você não está sozinha. Conte comigo, conte com o apoio das pessoas ao seu redor, de um profissional na área da saúde mental. Você não está sozinha. Saia dessa situação de violência. Você não merece passar por isso. Nenhuma mulher deveria lutar para sobreviver diante de uma lei tão incrível que é a Maria da Penha. A lei funciona e a justiça será feita. Suene, me tira uma dúvida. Esse dispositivo, mostra ele de novo. Esse dispositivo em casa, você vê o agressor que você aperta? O dispositivo, o juiz, ele determina um raio de distância. Então, se o agressor, ele atingir esse raio de distância, tanto a tornozeleira dele quanto esse dispositivo vai me alertar. E vai alertar ele para que ele saia daquele ambiente. Entendi. Caso ele permaneça, eu posso acionar esse botão do pânico, né? Basta eu apertar ele alguns segundos, que esse botão aqui, ele vai acabar sendo acionado e levar intensificar esses alertas para a central de monitoramento, porque a partir do momento que o agressor ele atinge aquele raio de distância, a central, independente se eu apertar esse botão ou não, vai receber a notificação de que ele está na mesma área que eu. Então, a central vai tomar as medidas cabíveis, né? Vai enviar uma viatura da patrulha da Maria da Penha mais próxima, vai entrar em contato comigo, entra também em contato com ele, né? Então, assim, quando eu fui receber o meu dispositivo, eu perguntei quais são as minhas proibições, né? E eu fui informada que eu não teria nenhuma proibição. Já o agressor, ele saiu de lá cheio de proibições. Então, assim, quem tá resguardando aqui sou eu. Você chegou a receber ameaça por telefone, WhatsApp? Pós a medida? Não, porque eu não atendi os telefonemas, né? Inclusive, eu quero deixar aqui, né, que é muito importante você, mulher, escolher uma boa profissional, um bom profissional na área de saúde mental que vai acompanhar o seu caso, porque a minha psicóloga, a doutora Mítia, ela foi uma chave essencial, uma ferramenta essencial nos meus momentos de pânico. O meu agressor, ele descumpriu a medida protetiva, era tarde da noite em um determinado dia de junho, recente, né, junho, e eu estava só em casa, e ele ligou para mim, né, por algumas sequências de vezes, e eu entrei em contato com a minha psicóloga. Eu achei que ela nem ia responder devido ao horário, que já passava das 10 da noite. Só que eu estava sozinha dentro de casa e apavorada. E aí ela conseguiu me responder e ela disse: Suênia, faça exatamente o que eu vou lhe dizer. Desliga o celular. Se você vê alguma movimentação, aí você liga o celular novamente e diz que é 190. Se não for assim, você desliga o celular, para que você não caia na tentação de atender esse telefonema e ele conseguir virar o jogo. Então, de fato, a mulher tem que quebrar o ciclo e não manter nenhum tipo de ligação com o agressor. A minha pergunta foi porque quando o Hortêncio trabalhava lá na unidade, que eu trabalho aqui, que eu trabalho ainda, houve um caso de um roubo
quebraram a vidraça na época de seu Zezinho. Eu fui com Lucilda, levei Lucilda e seu Zezinho para fazer fazer o boletim de ocorrência na delegacia. E lá nesse dia, isso há muitos anos atrás, tinha uma vítima de violência e ela imprimiu todas as ameaças e xingamentos que hoje a justiça aceita pelo WhatsApp. Sim. A justiça já aceita. São provas, gente. São provas. Aí o agente até perguntou ela, você trouxe? Ela disse, trouxe. Ela, era um bolo assim, ó. Porque ela sai grande, né? Sai várias numa página. Várias. Ela parecia um livro. Nossa. Ela imprimiu tudo e levou pra gente, que isso é prova contra o agressor. Tudo é prova. Tudo é prova. Até um relato da vítima é prova, certo? Então, assim, a lei funciona. Né? Eu até falei para minha psicóloga assim, eu disse, olha, se eu soubesse que a lei funcionava tão bem desse jeito, eu teria ido já de início, mais cedo, né? Então eu tô falando isso justamente para alertar as mulheres que estão passando por isso, que vocês não perpetuem a situação, porque esse agressor ele não vai mudar. Suênia, você participou de algum grupo de apoio entre outras mulheres na mesma Participei. A Prefeitura de Natal, ela fornece, né, essas casas de apoio, né, esses encontros, palestras também, então é muito interessante isso. O Ministério Público também, a Defensoria Pública. Mulheres, vocês conseguem fazer denúncias através do 180, do 190, através da Defensoria Pública, da Promotoria de Justiça, através também das delegacias de plantões, das delegacias da mulher. Ou seja, é avastador assim para a mulher conseguir quebrar esse ciclo e sair dessa situação. Muito bom, a rede de apoio funciona, tá vendo? E ainda tem o app Salve Elas. Não tinha conhecimento desses centros de apoio aqui em Natal. Não sabia. Hoje eu tenho. Eu sabia por causa de um treinamento. Nós fizemos um treinamento lá no departamento de enfermagem. E na época o juiz que era responsável pela vara da infância e juventude, ele relatou sobre isso. Tinha uma delegada também presente e falou sobre esses casos de violência, sobre isso. Na época ainda estava se formando essas delegacias especialistas da mulher. Sim. Hoje já está consolidado. E é incrível o atendimento nas delegacias. Eu fui em duas delegacias especializadas ao atendimento à mulher e eu fui bem tratada. Teve alguns momentos que eu me emocionei diante do meu registro e houve assim uma paciência da delegada, né? Então assim, foi incrível. Eu me senti realmente acolhida. Porque houve muitos relatos também que quando não tinha delegacia especializada, as mulheres sofriam aquele tipo de... Mas o que foi que você fez? Você tem certeza? A violência institucional. Colocava em dúvida, muitas vezes, a mulher. E com a delegacia especializada, não. As pessoas são treinadas para atender esse tipo de público. Exato. Então isso foi uma mudança muito grande. O tratamento, assim, eu falo por mim, tá? Eu fui bem tratada nas delegacias aqui de Natal e a equipe é incrível. Suênia, já sabemos que a lei funciona sim e é bem rápido, sim. Independente da classe social, independente do vínculo, se for comprovado, às vezes demora segundos, até minutos para ter uma repressão. Vamos lá. Mas o que é que você acha, na sua visão? A lei é aplicada sim, na parte da mulher, mas a pergunta é: existe um mau uso da lei? Comigo não, certo? Eu vou falar por mim, né? Pela minha experiência. Até agora, tudo que foi decidido pelo juiz vem sendo cumprido. Tanto pela minha parte, né? Quanto pela parte do agressor. O patrulhamento da Maria da Penha. O acompanhamento, né? Que eles fazem acompanhamento. Eles vão no meu ambiente de trabalho, eles vão na minha casa, então eu me sinto muito acolhida. Tem o botão do pânico, né? A central de monitoramento também sempre entra em contato. Então, assim, eu não sinto uma deficiência no sistema. Certo. Aí vou reformular a pergunta. Vamos lá. Quando eu perguntei mau uso da lei, sobre... No seu ponto de vista, tem algumas mulheres que podem se beneficiar usando de má fé em função da lei funcionar tão bem em favor das vítimas, verdadeiras vítimas?
Tudo que é relatado lá vai ser analisado pelo juiz. Então, eu levei provas o suficiente para que ele me concedesse a medida protetiva, porque ele vai olhar, né, aquela denúncia daquela mulher. Então, eu acredito que não seja dessa forma. Mas você constituiu um advogado primeiro ou foi na defensoria? Não. Para eu quebrar o ciclo, eu decidi ir na delegacia, diretamente na DEAN, daqui da Zona Norte, e eu registrei lá um boletim de ocorrência. Eu disse o que estava acontecendo. E já de início, assim, a delegada conseguiu identificar, né, alguns crimes e também a violência, né? Porque quando eu cheguei lá, eu era bem leiga no assunto. E foi feito o procedimento. Eu acredito que foram 4 dias pós denúncia que eu já recebi o oficial de justiça. O agressor também recebeu o comunicado. Então, assim, foi rápido. E ainda consegue ser mais rápido quando a mulher ela vai diretamente na promotoria de justiça, na defensoria pública, porque é lá onde está o juiz. Porque quando a mulher ela denuncia na delegacia, eles vão enviar ainda, né, o processo. Muito rápido, né? É porque é uma questão que pode acabar numa tragédia, né? Sim, né? Por isso que tem que ser rápido, não pode ser uma coisa muito demorada. Existem casos, né, alguns casos, né, que eu já vi assim pelo Brasil, que o agressor, quando ele é notificado que a vítima está sob medida protetiva, ele vai lá e faz o pior. Comete o crime, né? O maior crime, né? Ceifando a vida. Renivânia novamente parabenizando Suênia pela coragem e desejando que Deus o proteja. Obrigada. Assim, hoje, mesmo a mídia passando, mostrando que os agressores estão sendo punidos, sim. No caso aqui mais recente, que vai amanhã fazer 15 dias do ocorrido, praticamente ceifou a vida daquela jovem. Mas o que é que você acha, mesmo a lei estando funcionando, punindo os agressores, prendendo, o que você acha que deveria mais acontecer em prol? Além dos alertas que você citou anterior. A sociedade se prontificar em apoiar a causa, né? Muitas pessoas se omitem. Eu mesma, em um momento de horror que eu passei, eu pedi socorro por 3 vezes. E assim, eu gritei para quem estivesse por perto ouvir. Não sei se alguém ouviu, mas se ouviu, não fez nada. Foi dentro do domicílio, da sua casa? Isso. Então, assim, é muito triste, porque eu gritei, de fato, pedindo ajuda, socorro. Não foi um drama, era um pedido de socorro. E até hoje essa viatura não chegou na minha porta. Então, a omissão também. Algumas pessoas veem aquele ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mete sim a colher, certo? Mete sim todos os talheres possíveis, porque ali é uma vida. E é incrível como as pessoas acham que nunca vai acontecer com elas. Eu era uma pessoa que sabia um pouco sobre a lei e eu sempre falava que eu nunca ia passar por certas situações. E olha onde eu cheguei. Então, é importante a gente nunca dizer nunca. É verdade. Novamente outra pergunta aqui. Obrigado mais uma vez. Essa medida protetiva tem um tempo, um período, ou é para sempre? O uso do botão tem um período, meses, anos? Sim. Aí? Como é essa? O juiz, ele determina um tempo do monitoramento e a medida também ela tem um tempo, né? Caso o agressor ele realmente cumpra tudo e esqueça essa história, né? Ele siga a vida dele, o caso ele é arquivado, né? Caso não haja descumprimento, né? Vida que segue. Então é dessa forma que a lei funciona, né? Não é para sempre, não fica para sempre. Geralmente demora o quê? Anos, 2 anos, 3 anos no cumprimento? Depende
do índice de Exato, agressividade? depende do descumprimento, do comportamento e dos crimes que aconteceu, né? Enquanto estavam juntos. O juiz vai estipular esse tempo. Porque existe o crime de perseguição, o crime de invasão a domicílio, o de agressão, né? Tem casos aí que a mulher reage e o cara, de fato, não chega a agredir ela fisicamente. Então, ele vai só responder pelo crime de violência psicológica, por exemplo. O stalking, eu acho que é o crime mais novo no Código Penal. O crime é 147A, o stalking, que é o de perseguição. Essa perseguição pode ser física, pode ser também monitorada por aparelho eletrônico. Comigo aconteceu tanto de forma eletrônica quanto física também. Porque o 147 é a agressão. A agressão, ela pode ser até por gesto. Você olhar para a pessoa e fazer assim. Isso é um gesto de ameaça, já é ameaça. Uhum. Aí o 47A é o stalking, que é de perseguição. Que eu acho que hoje é um dos mais frequentes que ocorre na delegacia, esse de stalking. No seu caso, Suênia, acontecia esse tipo de violência, da perseguição via celular, domicílio, como você relatou. E na rua, assim, aconteceu algum episódio? Aconteceu o crime de perseguição. Quando... Delírio no seu emprego. Saindo do meu trabalho. Eu já vi um caso desse que foi o próprio policial que me relatou. Que na verdade era uma coisa até simples. Era um namorado que ele gostava de... Aquele namorado vagalume aparece, desaparece, aparece, desaparece. Aí a menina resolveu dar um fim no relacionamento. Foi o que aconteceu. Ele começou a ir no trabalho dela todo dia. Ela trabalhava numa conveniência de um posto de gasolina. Ele ia lá e comprava camisinha. Comprava 3, 4 camisinhas todo dia. Aí ela era balconista, né? A conveniência só tinha uma pessoa. Ele chegava lá pra comprar a camisinha, pra dizer assim, ó, você não tá comigo, mas eu tô usando as camisinhas com outra. Uhum. Aí até que ela encheu o saco. Foi na delegacia, fez uma denúncia. Ele foi chamado na delegacia. Na delegacia ele ainda quis dar uma de bonitão. O delegado chamou a atenção dele. Disse, a próxima vez que ele fosse lá, ele ia ser preso. Aí ele desistiu. É recente esse caso? Não, faz uns 5 anos isso. Mas coisa de sem noção. Não era nenhum relacionamento sério, era só um namoro. Fala, Suênia. Falar sobre a importância, né, da mulher quebrar o ciclo. Porque, infelizmente, eu não fui a primeira e não serei a última a passar por violência doméstica. Porém, eu estou me dedicando a esta causa, ao combate à violência doméstica e familiar. E eu quero deixar um recado, né, para as mulheres que estão passando por essa situação, que estão com medo ainda de quebrar o ciclo. E como uma sobrevivente de violência doméstica, eu falo para vocês hoje que quebrem o ciclo. Mesmo você sentindo medo agora, dúvidas, mesmo que você ache que está sozinha, você não está sozinha. É melhor você quebrar o ciclo do que você virar uma estatística. Muito bem. Muito bem, Suênia. Suênia, logo de pronto eu já quero lhe convidar, certo? Para participar da nossa ação 365, que vai ter na unidade. Não, esse relato dela é muito importante. Vai para mim também, viu? Porque nós atendemos mulheres da faixa etária mais simples e ocorrem muitos casos de violência. E nós temos na unidade um relatório, como tem casos de tuberculose, como temos de dengue, para notificar os casos. Nós temos casos também de relatório de violência doméstica, mas não chega esses casos pra gente. É como o Suênia falou no início, é muitas vezes omitido pelo medo, a falta de apoio, Isso. né? Porque você foi vítima, como você citou, mas de imediato, quando você procurou ajuda, a primeira ajuda, já formou-se um ciclo de apoio e ele fortaleceu para chegar onde você está hoje. E a psicóloga, pelo que ela falou, foi muito importante, né? A psicóloga... Exato. Foi a primeira que detectou, né? É isso, exato. Então ela que se deu o alerta. Não só ela, também alguns familiares, né? Achou muito estranho esse relacionamento, esse comportamento e o meu comportamento que eu mudei. Eu perdi a minha identidade enquanto eu estava num relacionamento abusivo. As pessoas não me reconheciam, né? Então,
eu estava de fato morta, né? Eu até falo assim que falei hoje para minha psicóloga que aquela Suênia que passou pela aquela situação, de fato, na última agressão, ela morreu. E hoje se tornou uma nova Suênia, né? Então eu estou nesse processo ainda de transformação. E por isso que eu estou aqui para falar o meu relato, a minha história, não para me vitimizar, porque eu não sou mais vítima, eu fui. Nossa. Hoje eu sou uma sobrevivente e eu estou aqui para ajudar outras mulheres a quebrar o ciclo. É muito importante a gente sempre falar sobre quebrar o ciclo, porque é daí que a chave vai virar. Enquanto a mulher ela não quebra o ciclo, nada será feito. E nada vai mudar. E nada vai mudar. Exato. Muito importante o seu relato, muito importante esse apoio. Muito, muito, muito importante mesmo. Assim, hoje sua rede social, o Instagram, hoje ele é privado? Não, o meu Instagram está aberto, certo? Quem quiser seguir pode ficar lá à vontade. É @suenia.maria. Lá também estou deixando algumas dicas sobre como viver pós-agressão e também sistemas importantes, né? Que é o Agosto Lilás e dicas também diárias, né? Sobre a vida. Porque tem algumas pessoas que acham que eu vivo hoje com medo diante dessa situação, desse cenário. Apesar de estar nessa situação delicada, eu decidi viver a minha vida. De não ficar presa com medo. Já tive medo no início, tive bastante medo. Mas hoje eu confio primeiramente em Deus, na minha rede de apoio. E também eu acredito que se eu tiver medo, eu me omitir será pior. Então, por isso que eu estou atendendo a esse chamado. E eu não vou deixar de falar sobre esse assunto. Muito bem, Suênia. Só mais uma pergunta aqui para você. Em relação à rede social antes, para despertar se aconteceu com você também. Você publicava uma foto no Instagram. Havia algum tipo de crítica, alguma repressão por parte dele? Essa foto não deveria, com essa roupa? Certo. Eu passei um bom período, enquanto eu estava naquele relacionamento abusivo, com o meu Instagram desativado. Eu não sentia vontade de mexer na minha rede social, porque se eu recebesse uma solicitação, se eu recebesse uma mensagem, seria motivo de briga, de desconfiança. Então eu passei a deixar de utilizar até a minha rede social diante disso, o controle que ele queria ter. Então, como aquilo me causava muito mal, eu me sentia muito mal diante daquela situação de controle, de obsessão, eu decidi não ir mais para academia, eu decidi desativar a rede social, eu me isolei, que era exatamente para evitar a briga. Exatamente, para evitar as confusões. Mas isso foi uma tentativa frustrada, porque não adiantou. Não melhorou ele nada, só piorou. Enquanto eu tirei o meu Instagram, né, deixei de ir pra academia, ele focou em outras coisas físicas, como se arrumar, né? Então, assim, eu me lembro até de um episódio que eu estava mal já, principalmente psicologicamente falando, e ele insistiu muito que a gente fosse ao cinema. E aí, depois de 1 hora eu me arrumando, né, que eu não queria ir, mas aí como ele insistiu pelo telefone, né, ele disse, vou buscar você aí tal hora. Eu disse, tá certo. Aí eu passei 1 hora assim, perpetuando, não querendo ir, mas enfim, me arrumei. E depois de um longo período, né, naquele dia eu me arrumei assim, porque eu queria estar bem comigo mesma. Quando ele me viu arrumada, ele olhou assim e disse, epa, eu não posso deixar essa mulher sair assim. Eu tenho que diminuir ela. E foi exatamente o que ele fez. Ele olhou pra mim e disse... Eu esperava que ele me elogiasse. Ele olhou pra mim e disse assim, esse macaquinho está muito folgado em você. Nossa, naquele momento eu olhei pra ele e eu disse, eu não vou mais pra lugar nenhum com você, porque você me desmotivou. Aí ele
virava o jogo. Tá vendo? Eu tô aqui fazendo acontecer e você não quer fazer acontecer, você só quer ficar dentro de casa. Ele sempre jogava a culpabilidade pra mim. O joguinho psicológico. É a manipulação, narcisismo, o narcisismo. O narcisismo, ele tem isso, né? Ele se sentiu incomodado por eu estar bonita. Eu estava linda, do jeito que eu estava. Só que ele não ia permitir que eu saísse de casa tão feliz daquele jeito, né? É incrível, fato, né? Viu? É incrível. Pode falar mais? Vamos lá, eu quero aqui deixar um agradecimento a todo mundo que acompanhou, os ouvintes e espectadores que nos acompanham aqui pelo chat no YouTube da Zona Norte FM. Pedir mais uma vez que continue se inscrevendo, multiplicando as nossas informações através das nossas mídias sociais. Zona Norte FM, YouTube, Instagram, Zona Norte FM e também a mídia social do programa Falha Nossa. YouTube escrito Falha Nossa diferente, Falha Nossa com cedilha. Um abraço aí para Marquinhos Show, tá devendo uma visita a gente aqui. Marquinhos. Um abraço para toda a equipe da Estratégia de Saúde da Família de Nova Aliança. Hoje tivemos uma reunião muito importante também, só fugindo um pouquinho do assunto, que nós formamos um grupo anti-tabagismo. Hoje foi a segunda reunião com muito sucesso, com adesão muito grande da população que quer parar de fumar. Boa noite aqui para Jeane Cunha, um abração, Jeane, mil maravilhas e ótimo final de semana para você. Um abraço a Fred, companheiro, obrigado pelos limões. Um abraço, Fred. Meu Deus do céu. Deu certo, né? Final de semana, pode falar, Suênia. E o Agosto Lilás, né? O Agosto Lilás é mais que uma cor, é uma causa. O Agosto Lilás, ele faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha. Ontem completou 19 anos, né? Olha aí como é recente, porque muito eu tenho 26 anos, ou seja, quando a lei foi sancionada, que foi em 2006, eu tinha já 7 anos de idade. Então, é uma lei recente. Apesar de ser incrível essa lei. Sônia, desde já, não estou finalizando. Certo. Tá? A gente ainda tem mais um tempinho aqui. Vamos lá. Quero agradecer demais a toda a comunicação sua, toda exposição, esclarecimento e principalmente alerta para toda a sociedade, principalmente para as mulheres. Mas uma dica eu deixo: a prevenção sempre vai ser melhor do que a cura. E sinta-se convidada mais uma vez para o nosso programa, para mostrar, não vou dizer o mês, nem um dia, certa hora já sabe, às 20 horas, todas as sextas-feiras, para você também nos passar de como tá esse pós do pós, porque só em você estar mostrando que está bem, você não é vítima e sim foi vítima, já mostra a sua superação de um problema ou um trauma que você carregava, um peso que você tirou da mente, das costas e de qualquer situação. Sinta-se convidada, viu, Suênia, para mostrar mais ainda a sua evolução e às vezes provavelmente você vai estar ajudando já pessoas junto à sua rede que você está crescendo, vai crescer a cada dia a partir das divulgações que você faz. Deixa eu falar aqui só um detalhe. Eu já vi vários casos de pessoas diminuindo a Lei Maria da Penha, invertendo até a história real que aconteceu com Maria da Penha, colocando a culpa nela, dizendo que o agressor não teve culpa de nada, que ela que traía ele, totalmente diferente da história verdadeira. Há muita distorção. Infelizmente, eu cheguei a discutir com essa pessoa, claro, na educação, mas cheguei a discutir com essa pessoa e até raiva eu fiquei quando a pessoa me contar essa história. Quer dizer, revertendo totalmente uma conquista que a sociedade brasileira teve e a pessoa querer reverter e dizer que a culpa era dela. É referência mundial, né? Foi. É um marco. A lei hoje é referência mundial, né? Exato. É a lei mais completa. E assim, né? Um mês de conscientização, visibilidade, que não só esse mês, né? Todos os dias, como a gente tá vendo aí, os índices, as estatísticas não mentem. Então, a violência doméstica, infelizmente, é uma realidade nesse país. E esse país aqui é o país que mais tem feminicídio, infelizmente. Assim,
existe já todo o grupo de apoio, todos os programas, mas eu creio que deveria, não só através dos grupos de apoio das vítimas que já passaram ou estão ainda passando por esse tipo de violência, mas deveria ser trabalhado mais informações como forma de prevenir em outras instituições, e por que não ampliar mais esse conceito informativo para escolas? Não, mas isso é uma meta primordial. Vou dar só um exemplo. Na nossa educação primária, nós não tivemos educação ambiental, financeira, de trânsito. Os meus filhos tiveram tudo isso, então eles têm uma outra visão. Se você jogar um papel no chão na frente dos meus filhos, ele vai chamar a sua atenção. Ele tem uma preocupação que a gente não teve. E esse assunto deve ser levado, deve ser levado para as escolas, para que a gente possa formar um jovem consciente da valorização da mulher, da não violência. Isso. Nosso programa está chegando ao fim. Agradecer mais uma vez. Uma boa noite a Carlos Amorim, que faz mais de mês que não pisava no programa aqui Falha Nossa. E nossa convidada especial, Suênia Maria. Obrigado, Suênia. Uma boa noite a todos. Foi um prazer lhe conhecer. Parabéns pela sua atitude, parabéns pelo seu incentivo. Obrigado pelas informações. Se sinta convidada se quiser participar outra vez, certo? Como a Hortência falou. Certo? Pode deixar seu recado se quiser. Sim. Bom, eu quero falar para as mulheres que hoje eu estou aqui porque eu sou uma sobrevivente de violência doméstica. Então faça como eu fiz, vá em uma delegacia, denuncie e quebre o ciclo. Você não precisa passar por isso sozinha. Busque a sua ajuda, busque a sua rede de apoio. Pode ser amiga, pode ser um familiar, pode ser o seu profissional na área da saúde mental. Não importa, você não está sozinha. Eu só quero frisar que você não está sozinha. Então sinta-se à vontade. A lei funciona e a justiça será feita. Quebre o ciclo.